Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje a proposta de orçamento retificativo para 2013. Eu, de seguida, faria uma declaração mais pormenorizada relativamente à aprovação do orçamento retificativo. O Conselho de Ministros aprovou também o regime jurídico a que estão sujeitas no território continental as ações de arborização e rearborização com recurso a espécies florestais. Foi também aprovado no Conselho de Ministros de hoje a alteração ao regime geral de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos, alterando o processo de aprovação e os prazos de definição dos preços de referência, maiormente por força da introdução de medicamentos genéricos nos chamados grupos homogéneos, por forma a que a repercussão que isso tem no preço de referência dos medicamentos seja mais célere e não tenha a lógica apenas trimestral. O Governo aprovou também um diploma que cria e define medidas fitossanitárias a aplicar a culturas, plantas, estufas e abrigos abandonados no território nacional e que constituam risco fitossanitário. Foi também aprovado no Conselho de Ministros a revisão do Plano Estratégico de Iniciativas de Promoção da Empregabilidade Jovem, o programa Impulso Jovem, tendo como objetivo uma maior racionalidade e simplificação do mesmo. Será objeto de apresentação pública por parte do Sr. Ministro da Economia. O Conselho de Ministros aprovou também uma resolução que determina a abertura do debate público tendente à revisão do sistema de proteção de crianças e jovens em perigo, bem como o regime jurídico da adoção. Com esta resolução, o Governo pretende promover a participação de todas as entidades e personalidades relevantes na melhoria do sistema de promoção e proteção de crianças e jovens em risco. O Conselho de Ministros aprovou também o regime geral do Catálogo Nacional de Variedades e Espécies Agrícolas e de Espécies Hortícolas, transpondo, neste caso, uma diretiva comunitária sobre o assunto. Foi também aprovado no Conselho de Ministros um outro diploma que transpõe uma outra diretiva comunitária sobre critérios específicos relativos à armazenagem de mercúrio metálico considerado resíduo. O Conselho de Ministros aprovou também o quadro legal do exercício da pesca marítima com fins lúdicos. É um diploma que visa simplificar o licenciamento dessa atividade, facilitar a prática de competições desportivas organizadas pelas federações de desporto e clarificar regras aplicáveis à atividade à luz da evolução dos métodos de captura e de normas de segurança. O Conselho de Ministros autorizou também a abertura do procedimento concursal com vista à adjudicação e exploração do Centro de Atendimento do Serviço Nacional de Saúde, o conhecido Saúde 24, prorrogando o atual contrato até à conclusão daquele procedimento concursal. A despesa inerente à adjudicação do novo contrato orçará cerca de 27.830.000 euros para o período até 2016. Por último, referir que o Conselho de Ministros aprovou dois acordos internacionais, um com os Emirados Árabes Unidos, na área da cooperação económica, e outro com a República de Singapura, nos domínios da educação, ciência, tecnologia, ensino superior e cultura. Passava então a fazer-vos uma declaração relativa ao orçamento retificativo hoje aprovado. O Conselho de Ministros aprovou hoje o orçamento retificativo para 2013. As medidas incluídas neste orçamento visam substituir as medidas que foram objeto de declaração de inconstitucionalidade por acórdão do Tribunal Constitucional. A dificuldade foi acrescida, uma vez que aconteceu antes do encerramento formal do 7º exame regular do Programa de Ajustamento a Portugal. A conclusão do exame regular é fundamental para o funcionamento da economia portuguesa e do Tesouro Nacional, dado que condiciona a extinção das maturidades dos empréstimos oficiais europeus. Sendo assim, foi necessário cuidado e diligência para se assegurar o cumprimento dos limites orçamentais previstos para 2013. As medidas que hoje aprovamos foram concebidas para evitar o mais possível o seu impacto no rendimento disponível dos portugueses, repondo o subsídio suspenso aos trabalhadores do setor público e aos pensionistas em conformidade com o acórdão do Tribunal Constitucional. E tal como havíamos garantido, não haverá aumento de impostos. Dentro da opção de evitar o impacto no rendimento dos cidadãos sem pôr em risco as funções sociais do Estado,
O Governo deu prioridade a outras medidas, como o aumento do horário de trabalho na função pública, que serão desenvolvidas em iniciativas legislativas autónomas. De igual modo, o Governo decidiu aumentar os descontos feitos para beneficiários para a ADSE, o ADM e o SAD, que são subsistemas de saúde correspondentes às Forças Armadas e às Forças de Segurança, objeto igualmente de uma iniciativa legislativa que será autónoma relativamente ao orçamento retificativo. Para que o sistema seja autossustentável e pelo imperativo constitucional de garantir uma maior equidade entre os cidadãos nestes regimes, o Governo entendeu que é forçoso ajustar as contribuições dos beneficiários destes subsistemas. É vontade do Governo conservar e valorizar a ADSE, o que deve ser sublinhado num tempo de reestruturação das administrações públicas. A incidência dos descontos para a ADSE ficará limitada à remuneração, de modo a atenuar esses aumentos. Outro sinal dessa preocupação está no facto de não existir qualquer desconto relativamente aos aposentados com pensão igual ou inferior ao salário mínimo nacional. E fica também garantido que nenhum aposentado terá uma retribuição líquida inferior ao salário mínimo depois da aplicação do respectivo desconto. A defesa dos rendimentos daqueles que menos têm é, pois, uma prioridade incontornável para o Governo. A opção do Governo por encontrar medidas que evitem impacto no rendimento foi igualmente possibilitada pelo trabalho de redução estrutural da despesa que tem vindo a ser conduzido Ministério a Ministério, consumo a consumo, custo a custo, rúbrica a rúbrica. Além dos enormes avanços já obtidos na redução dos consumos intermédios e na diminuição dos custos de financiamento do Estado, o Governo corrige ainda mais, neste orçamento retificativo, o valor da redução dos encargos do Estado com parcerias público-privadas, que passa a ser, proporcionalmente, não de 30%, mas de 35%. Trata-se de mais um sinal claro de que a consolidação orçamental se faz fundamentalmente pelo lado da despesa. Este é também o caminho certo para colocarmos a nossa política fiscal ao serviço da economia do país. O orçamento retificativo que hoje aprovamos consagra o reforço dos benefícios fiscais no domínio da faturação por aquisições comunicadas à administração tributária no âmbito do programa E-Fatura. Foi já possível assegurar que nos primeiros 3 meses deste ano as receitas fiscais estivessem em linha com as previsões do orçamento. A reforma da faturação é um programa inovador em termos europeus, elogiado de resto pelas instâncias internacionais. Melhorámos significativamente o combate à evasão fiscal e à economia paralela, assim garantindo uma ativa participação dos cidadãos no cumprimento dos seus deveres. Estamos, por isso, em condições de triplicar o valor do incentivo fiscal concedido, aumentando de 5% para 15% o valor de redução em sede de IRS do IVA suportado com aquisições e prestações de serviços desde o início do ano. O esforço e sucesso desta medida sinalizam uma mudança cultural da nossa cidadania fiscal. 3 milhões de contribuintes indicaram o respectivo número de identificação fiscal nas faturas que lhes foram emitidas e mais de 900 milhões de faturas, repito, 900 milhões de faturas, foram emitidas e comunicadas à Administração Fiscal só no primeiro trimestre, o que confirma a grande adesão da sociedade e dos cidadãos a esta reforma. Queremos agora reforçar, por isso mesmo, este incentivo, de forma a premiar os cidadãos, os consumidores e os agentes económicos que têm contribuído para uma maior igualdade no cumprimento dos encargos tributários. O Governo não pode deixar de notar que todo este esforço e prudência para evitar o impacto no rendimento disponível dos portugueses abre novos riscos de execução orçamental para o futuro. Estamos cientes desses riscos. O caminho sabemos que é estreito. O compromisso do Governo foi o de garantir que as medidas de compensação da decisão do Tribunal Constitucional resultariam de poupanças no interior do Estado, sem sobrecarregar as famílias e a economia com mais impostos. Também por isso, houve a preocupação de que este orçamento retificativo permitisse acomodar coerentemente as medidas fiscais e financeiras de apoio ao crescimento e investimento que o Governo aprovou recentemente.
o IVA de caixa, o pacote de apoio ao financiamento e o crédito fiscal extraordinário ao investimento. Todas estas medidas estão já perfeitamente acomodadas no orçamento retificativo que vai ser presente à Assembleia da República. Este orçamento retificativo continua e consolida o momento do investimento, porque acreditamos que estamos, de facto, neste momento de viragem, como o demonstram os números de criação de novas empresas, bem como as empresas que já revelaram interesse em aderir ao crédito fiscal, ao investimento. O Governo prosseguirá com medidas viradas para o crescimento e o emprego, apresentando publicamente a breve prazo a nova fase do programa Impulso Jovem, destinado a reforçar o combate ao desemprego jovem. Ficamos à vossa disposição para algumas questões que nos queiram colocar. Boa tarde, Leonor Elias, da RTP. Eu perguntava ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento, tendo em consideração que se pode ler neste documento que estas medidas fiscais agora anunciadas abrem novos riscos de execução orçamental para o futuro, tendo também em consideração que a alteração das previsões económicas para a economia portuguesa feitas pela OCDE é uma revisão em baixa, eu pergunto-lhe se este documento hoje aprovado tem uma folga orçamental para o caso da economia continuar a derrapar nos próximos meses. Boa tarde a todos. Antes de ir à sua questão, gostaria de agradecer publicamente a todos os funcionários que estiveram envolvidos neste orçamento de retificativo, até que, porque, como eu referi aqui no dia 18 de Abril, este orçamento retificativo é particularmente exigente foi particularmente exigente em termos operacionais. Nesse sentido, e em particular, gostaria de agradecer aos funcionários da DGO e aos funcionários da ESPAP todo o trabalho que fizeram, nomeadamente durante o dia de ontem e a madrugada de hoje. Relativamente aos riscos orçamentais, também como foi referido no dia 18 de Abril, ao termos decidido que que a decisão do Tribunal Constitucional seria cumprida obtendo poupanças internas, isso implicou, desde logo, a eliminação de algumas margens orçamentais que o orçamento dispunha. Como referi, a reserva orçamental que estava prevista no orçamento inicial teve que ser eliminada e, como também referi nessa altura, o aumento da pressão sobre os serviços no sentido de redução de custos de funcionamento para que fosse possível acomodar o aumento das despesas com o pessoal, obviamente que traz novos riscos e aumenta o risco de execução deste orçamento. Este orçamento, no entanto, está realizado de acordo com o cenário macro que está aprovado no sétimo exame regular, que foi um exame relativamente longo e que acabou há muito pouco tempo. E, portanto, considero que em termos de cenário macroeconómico está perfeitamente atualizado e não carece neste momento de qualquer alteração nessa matéria. E, portanto, é com este orçamento que vamos agora trabalhar. Relativamente ao futuro, logo veremos. Muito obrigado. Então vai também na mesma direção, do que depreendo e tendo em conta esses fortes riscos orçamentais, o Governo não consegue ainda excluir uma repetição, digamos, do que aconteceu no ano passado, em que, recordo, tivemos um orçamento retificativo em abril, outro novamente em outubro, entregue pela mesma altura que o orçamento deste ano. Ou seja, o Governo não consegue, com este orçamento retificativo, garantir que não haverá necessidade de voltar a apresentar um orçamento retificativo. E permita-me só, em termos de agenda, só um esclarecimento, será entregue ainda hoje o documento à Assembleia da República ou só amanhã? O orçamento será entregue na Assembleia da República amanhã pela manhã. Relativamente à sua pergunta, eu devo dizer, queria lembrar apenas que este orçamento retificativo deve-se, como é público, à decisão do Tribunal Constitucional que pôs em causa a execução do orçamento de 2013 conforme ele estava configurado.
A sua pergunta, no fundo, teria implícito, eventualmente, um novo sobressalto relativamente à execução do orçamento. Sobressalto esse que, obviamente, o Governo não antevê, não antecipa e, obviamente, não deseja. Não deseja nem o Governo nem o país, seguramente, porque o caminho que temos pela frente é um caminho bastante estreito, como sabemos, como todos os portugueses sabem, e a preocupação do Governo, que eu gostava de reafirmar, conforme fiz na declaração relativa ao Orçamento do Estado, foi, como desde o primeiro momento, quando se tornou evidente a necessidade da aprovação do Orçamento retificativo face à decisão do Tribunal Constitucional, o essencial da preocupação do Governo é conseguir fazer a retificação orçamental tornada necessária sem recurso a aumentos de impostos. E é isso que firmemente o que o Governo conseguiu neste orçamento retificativo, e é essa convicção que o Governo mantém firmemente, por uma razão muito simples, porque entendemos que chegou o momento de, depois da consolidação toda que tem vindo a ser feita no programa de ajustamento pelos portugueses e pelo país nos últimos 2 anos, chegou o momento de apostarmos no investimento, chegou o momento de apostarmos em políticas de crescimento e de emprego, e isso, obviamente, não é compaginável com mais alterações da carga fiscal e não apenas em termos da estabilidade necessária que essa carga fiscal deve ter, como também do sobrecusto que isso teria para as famílias e para as empresas. Esse não é o caminho, o Governo não acredita nesse caminho e todo o esforço foi feito neste orçamento retificativo, conseguindo que não houvesse mais mexidas na carga fiscal. Vou-lhe perguntar ao Secretário de Estado do Orçamento para detalhar aqui os grandes capítulos da despesa e da receita neste orçamento retificativo. Em relação à despesa, quais são os montantes que serão cortados nos ministérios, quanto é que pretendem, no caso da taxa sobre subsídio de desemprego e subsídio de doença, quanto é que pretendem arrecadar também? No caso das PPP, também qual é o valor que agora está inscrito para estas poupanças? No caso da receita, tentar perceber qual é o impacto orçamentado do supercrédito fiscal, aqui parafraseando o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, nas contas deste orçamento. Já há um impacto orçamental na receita previsto e qual é o valor? Muito obrigado. Sobre a última questão, pedirei ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que responda. Relativamente à questão das PPPs, como foi referido, o impacto é de conjunto, neste momento, estimado a 300 milhões de euros, o que representa um aumento de cerca de 50 milhões de euros relativamente àquilo que estava previsto inicialmente. Por último, relativamente à questão dos cortes de despesa, repare que temos uma situação que é, temos cortes de despesa efetuados em todos os programas, que são compensados, em muitos deles, com aumentos de despesas para a reposição dos subsídios. E isso quer dizer que, enfim, os detalhes poderão ser vistos depois em pormenor com a publicação da proposta de orçamento, mas referindo-me apenas àquilo que é despesa financiada por receitas gerais, isso implicou ou implicará um limite daquilo que está previsto neste momento, implicará um limite que basicamente tem um aumento das despesas nas áreas sociais, e incluindo na área da Caixa Geral de Aposentações, e depois um pequeníssimo aumento noutra área, nomeadamente da Justiça, mas tem reduções em termos de despesa financiada por receitas gerais, tem reduções no outro conjunto ou pelo menos não aumentos, no outro conjunto de despesa. A redução principal é na parte da gestão da dívida pública, onde obviamente beneficiamos da redução das taxas de juros e, portanto, refletimos também nos limites orçamentais essa redução dos encargos com a dívida pública. E passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Muito obrigado. Relativamente à questão que foi colocada, o Governo estima que a despesa fiscal associada ao crédito fiscal extraordinário ao investimento seja compensada com a aceleração da atividade económica,
com a promoção do investimento que resultar da aplicação desta medida e, dessa forma, com o crescimento do produto relativo e resultante dessa mesma medida. Esta é uma medida muito importante, é uma medida que permite às empresas que investam ainda durante o ano de 2013 de poderem beneficiar de uma taxa efetiva de IRC que pode ir até 7,5%. É uma taxa muito competitiva e por isso eu tenho dito que este crédito fiscal extraordinário ao investimento é uma medida sem precedentes em Portugal. Nunca as empresas portuguesas que investiram tiveram a possibilidade de beneficiar de uma taxa efetiva de tributação tão baixa. E por isso estamos convencidos que esta medida vai ser uma medida de grande impacto. A informação que tenho e que me foi transmitida pela AICEP é que existem já diversas empresas, quer nacionais, quer internacionais, muito interessadas em beneficiar desta medida, investindo durante o ano de 2013, e por isso o Governo entende que esta medida poderá ser muito relevante como medida catalisadora, como uma medida gatilho para inverter a tendência de queda do investimento privado e conseguir dessa forma que o investimento privado em Portugal, é um elemento essencial do crescimento económico, acelere já em 2013. Eu pedia-lhe que falasse com a AICEP terá certamente essa informação. Muito obrigado. Boa tarde. Henrique Simas de Almeida, da Bloomberg. Eu sei que o Sr. Secretário de Estado disse que estava confiante, ou pelo menos disse que mantinha as previsões da 7ª avaliação a nível de macro e hipodéficit, mas uma vez que há previsões para a recessão em Portugal ser mais profunda do que inicialmente previsto, está confiante que, de facto, Portugal vai atingir a meta tanto a nível do déficit como as metas que o Governo tem para a situação da economia no final do ano? Obrigado. Obrigado pela sua questão. Em primeiro lugar, reafirmar aquilo que colocou na sua pergunta. Está a falar seguramente das previsões da OCDE recentemente divulgadas, que são isso mesmo, são previsões e que, de resto, como sabe, são previsões que não estão em linha nem com as previsões do Governo, mas também não com as previsões da União Europeia, com as previsões da Troika, com as previsões do Banco de Portugal. De resto, devo-lhe dizer que, daquilo que o Governo pôde já apurar, essas previsões, nomeadamente, não tomam em conta com o orçamento retificativo. Ou seja, essas previsões partem do princípio de que há um gap automático, por força da decisão do Tribunal Constitucional, na execução do orçamento de 2013, de 1.200 milhões de euros, o que, conforme acabámos de verificar, e não podia ser de outra maneira, não será o caso. O orçamento retificativo aprofunda a redução estrutural da despesa e não permitirá que no final do ano esse gap sobrevenha. De qualquer maneira, repito, trata-se de meras previsões e que não estão em linha com a generalidade das outras previsões e que são aquelas que estão com que o Governo trabalha e que estão validadas pelos parceiros internacionais que são os nossos parceiros no programa e que nos ajudam na execução desse mesmo programa. Os parceiros da Troika, o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional. Boa tarde. Nuno Martins, da Agência Lusa. Em primeiro lugar, queria perguntar se a questão da administração da Caixa Geral de Depósitos foi discutida hoje em Conselho de Ministros e se nos pode confirmar as alterações que foram conhecidas pelos meios de comunicação social, largamente conhecidas. E já agora, queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento, quando diz que a redução principal é na parte da gestão da dívida pública, se isto se trata de uma alteração contabilística e se pode concretizar em valores. Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento, quanto à questão da Caixa, o que eu lhe posso dizer é que sabe mais do que eu. Se diz que isso é conhecido na comunicação social. De qualquer maneira, como sabe, a administração da Caixa Geral de Depósitos, a Caixa Geral de Depósitos é uma sociedade anónima, portanto, as decisões relativas à administração da Caixa Geral de Depósitos não são da competência do Conselho de Ministros, são matérias da Assembleia Geral da própria empresa, portanto, não é assunto, nem neste momento, nem em qualquer outro momento, não é assunto que seja tratado pelo Conselho de Ministros. Passava a palavra então para terminar ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento.
Muito obrigado. Eu gostaria de esclarecer o seguinte: quando eu digo que a principal redução é no âmbito da gestão da dívida pública por causa da diminuição dos juros, não estou a dizer que não haja outras reduções noutros programas. Eu tentei referir que algumas dessas reduções de despesas em bens e serviços e outras não são visíveis à primeira vista, porque são compensadas por aumentos de despesa relativamente a pensões ou a vencimentos por causa da reposição do subsídio. O que estamos a prever neste momento é uma diminuição da despesa com os encargos da dívida pública relativamente àquilo que estava inicialmente previsto, uma redução dos encargos da dívida pública em cerca de 330 a 340 milhões de euros, financiada por receitas gerais. Eu lamento não ter percebido a questão contabilística que pôs. Existe alguma medida que faça reduzir esses custos, esses encargos com dívida, ou não, se trata apenas de um ajuste àquilo que o Governo esperava que fossem os encargos com dívida no início do ano? Como sabe, não só as taxas de juros têm vindo a descer, isso reflete nomeadamente na emissão da dívida de curto prazo, que tem um impacto imediato durante o ano, e portanto, para além disso, tivemos reduções relativamente aos juros de outros empréstimos, e tudo isso se reflete nos encargos com a dívida pública. Muito obrigado.